Olá, querido internauta, meu amigo e minha amiga. Hoje eu quero trazer uma breve reflexão que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 13, na Bíblia Sagrada. Diz assim: E teve Davi conselho com os capitães dos milhares, dos centos e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece que vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arabaldes, para que se ajuntem conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque este negócio pareceu reto aos olhos do povo. Ajuntou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Balaá, e dali a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre o qual é invocado o seu nome. Levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab, e Uzá e Aio guiava o carro. E Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cântico, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Chegando a eles, Quidom estendeu Uzá a sua mão para ter mão na arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter este estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza, de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Perez Uzá, até o dia de hoje. Bom, vamos parar por aqui, só para a gente fazer uma análise. Se eu tivesse que dar um título a essa análise, seria Quando a ordem dos fatores altera o produto. Baseado nesse texto, sem fugir nem do texto, nem do contexto, eu quero fazer uma pequena análise com você. Aparentemente, quando nós lemos, e muitas pessoas pegam esse versículo como base, as pessoas interpretam de uma forma errônea. Por exemplo, no versículo 8: E Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpa, com alaúde, e com tamborins, e com símbolos, e com trombetas. Era uma festa. Imagine você na sua igreja, no qual você congrega, onde há uma festa, uma multidão de pessoas, todo mundo se alegrando, as pessoas, uns tocando guitarra, o outro na bateria, e aquela festa, aparentemente, no contexto bíblico, Deus estava no negócio. Mas se nós voltarmos um pouquinho no texto, no versículo 4, aliás, um pouquinho antes, diz assim: Então disse, versículo 4, então disse a toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. E é muito ruim quando você faz alguma coisa lidando com as coisas de Deus e você atropela alguns fatores essenciais no relacionamento para com Deus. E nós vamos começar a analisar da seguinte forma. Aqui é o texto. Primeiro, ele pede conselhos aos capitães de milhares, de cento e dos príncipes. Amém? Até aí? Faltou um S aqui. De centos e a todos os príncipes. Depois, ele pergunta ao povo, ele diz assim para o povo: se bem vos parecer, e a segunda frase dele é: e que vem do Senhor, vamos enviar mensageiros ou recado para os sacerdotes e para os levitas.
Aonde que a ordem dos fatores aqui foram alteradas? Davi não podia se aconselhar com os capitães, primeiro consultar o povo, para depois mandar recado para os levitas e sacerdotes. O contexto aqui está totalmente fora de ordem. Primeiro, Davi tinha que consultar a Deus, depois dividir a proposta com o povo, né? E dentro de uma logística, Davi precisava saber como conduzir essa arca. E esses capitães aqui, olha, não sabiam como conduzir essa arca. As pessoas que sabiam eram os sacerdotes e levitas. Então aqui ele alterou a ordem. Ele deveria ter, primeiro, se aconselhado com os sacerdotes e com os levitas, e depois, então, mandar recado para os capitães e para todas as outras pessoas. Se os sacerdotes e se os levitas não estavam ali, como o texto mesmo diz que eles não estavam, que foi mandado mensageiro para eles, Davi tinha que ter feito o quê? Tinha que ter aguardado, mandado chamar os sacerdotes e levitas. Com esses homens ali, eles se aconselhariam, certo? Depois ele entraria em contato com seus capitães, né, de milhares, de cento, e com os príncipes. Então é muito claro nós notarmos aqui que a ordem dos fatores no relacionamento com Deus pode alterar de forma drástica. Como esse caso aqui, houve uma morte em que Davi, mais à frente, ele ficou muito sentido com aquilo. Só que o culpado de tudo aquilo era o próprio Davi. E o povo, como sempre, vai endossar a visão da pessoa que estiver de frente, né, do trabalho. Se a pessoa falar, vamos fazer isso, vamos fazer, porque se a pessoa está ali na frente, na cabeça dele, é Deus que está mandando fazer. E nem sempre é dessa forma. Então nós temos que ter muito cuidado. Como a gente pode aplicar isso na igreja? A igreja hoje aplica de muitos métodos, de muitas formas, de muitas maneiras, como naquela época também se usava. Agora, a pergunta é, a técnica, a forma, a maneira está de acordo com o que Deus quer? Ou é meramente uma ideia sua que você pergunta para o povo, olha, vamos fazer isso? Vamos fazer uma festa tal dentro da igreja? Vamos. Então vamos para a Bíblia, vamos consultar o Senhor para ver se o que a gente quer fazer está dentro do contexto bíblico. Porque se não estiver dentro do contexto bíblico, se você fizer, alguém vai sair morto nessa história. Talvez não seja morto como Uzá foi, mas pode sair morto espiritualmente, machucado, ferido por aquilo que você vai fazer, por uma má interpretação de como aquilo é feito de verdade. Então, meu querido, por aqui nós podemos ter uma grande ideia. Tudo que você vai fazer dentro da igreja tem que ter uma visão e respaldo bíblico. Qual foi o erro de Davi? Lá no capítulo 15, nós vamos ver que Davi ele faz uma colocação interessante. Ele diz o seguinte, capítulo 15 de 1 Crônicas, versículo 2. Então disse Davi, ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e para servirem eternamente. Ou seja, Davi, quando ele se consulta com os capitães e depois vê a posição do povo, para depois mandar recado para os sacerdotes e para os levitas, ele errou, mas errou muito feio. E talvez, no contexto aqui, primeiro ele tinha que ver o que Deus achava disso. É o primeiro passo. Segundo, quem pode fazer isso? E o terceiro passo, avisar os capitães e por último passar os dados ao povo, porque ele não podia trazer para o povo algo que o povo também desconhecesse, apesar que nessa altura do campeonato Davi não saber que os levitas é que tinham que conduzir a arca, foge até um pouco de uma realidade, porque Davi era judeu, criado no meio judaico, com visão judaica, então ele sabia muito bem quem que tinha que conduzir, mas aparentemente ele foi levado pela emoção, pelo querer, pelo desejo de agradar a Deus. Só que não tem uma maneira de agradar a Deus, senão segundo a forma como Deus pretende e quer ser agradado. O caso de Uzá.
Não adianta você fazer como usar, você ter no coração uma boa intenção de proteger aquilo que é de Deus. Essa intenção não é máxima, porque se essa sua boa intenção ferir os princípios éticos do eterno, automaticamente você vai sofrer com isso. Então, eu prefiro ficar com a visão de Samuel, que é melhor obedecer do que sacrificar. Deus não queria um carro novo de boi. Deus queria, como sempre, que os levitas levassem. E trazendo para a nossa reflexão de hoje, como está no interior do lugar onde você vive, onde você congrega, você que é um ministro do Evangelho, você que é um pastor, você que é um dirigente de congregação, você que tem uma reunião na sua casa, você que não é adepto de uma igreja, mas se reúne em casa com uma igreja orgânica. Como está a visão disso? Será que essa pessoa que está sobre você está sendo levada, direcionada por Deus? Ou será que meramente as coisas estão fluindo dentro de um sentir que vai ser legal, sentir que vai ser bom, nós vamos fazer além do que Deus quer, e além do que Deus quer nunca vai dar certo, porque tem que ser exatamente na medida, no tamanho e no peso que o Eterno mandar, porque é assim que tem que ser feito. Daí nós vamos ver que Davi aqui errou muito feio. No contexto de hoje, muitas pessoas estão colocando dentro da igreja muita coisa que nunca esteve dentro dela. Eu não vou entrar aqui nos méritos, porque a intenção do vídeo não é essa. A intenção do vídeo é trazer uma análise para você refletir até que ponto tudo que é feito hoje em dia dentro das igrejas está de acordo com o Eterno. Até que ponto o que se faz dentro da igreja tem um respaldo bíblico, uma visão bíblica. Porque se o que você pratica no lugar onde você está não estiver de acordo com a palavra, automaticamente Deus não está se agradando. E não existe um evangelho novo. Porque se houver um evangelho novo, Paulo nos dá um recado de como se relacionar com esse evangelho novo, onde ele diz, mesmo que o anjo, onde nós pregue um outro evangelho, que seja considerado maldito. Não é minha intenção aqui acarretar ou direcionar esse vídeo para segmento A, B, C ou D, que a minha intenção aqui não é essa. Eu acho que é para nós refletirmos. Observe tudo que você tem visto na televisão, em termos de meio evangélico, tudo que você tem lido, e faça uma reflexão. O teor contido ali faz parte do contexto bíblico ou está fora do que era ensinado por Deus, do que era ensinado por Jesus Cristo, do que era ensinado pelos apóstolos? Se estiver fora, meu amigo, pule fora. Se estiver correto, parabéns para você e para a pessoa que está dirigindo o local onde você se encontra. Então vamos entender que se nós alterarmos essa ordem, nós vamos ter problema. Davi precisava não se aconselhar com os capitães e com os príncipes para mandar recado para os sacerdotes levitas, mas ele precisava primeiro se aconselhar com os sacerdotes levitas, depois então conversar com os capitães. Primeiro saber o querer de Deus e saber se está na vontade do povo, mas nunca alterar esse formato. Amém, meu querido? Deus possa nos abençoar. Meu nome é Daniel Alves Pena. Obrigado pela sua atenção. E sei que alguns sabem muito mais que eu, mas que possam contribuir e deixar algum comentário ao pé desse vídeo. Muito obrigado. Até a próxima.